Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, de uma forma rápida, breve, sucinta, eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, que diz assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, pela palavra de Deus. Nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, na nossa palavra, na nossa boca, irmãs e irmãos, tem poder. Tiago, ele vai dizer, e depois você lê lá no livro de Tiago, ele vai falar sobre o poder da palavra, sobre o poder da língua. Isso está aqui em Tiago, capítulo 3. Ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Ó, e aqui ele vai falando. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como fagulha põe em brasas tão grande selva. E aí ele vai falando que a língua é como fogo. Irmãs, ali ele vai falar sobre o poder da língua. Tem um Provérbios que fala que a vida e a morte, a bênção e a maldição provém aonde? Da boca, da língua. E ele fala aqui, ó, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pelo poder da palavra de Deus, o mundo ele foi formado. Tem um outro versículo aqui que ele também fala, que me chamou aqui muita atenção, que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu falo muito aqui no canal sobre as obras. Termos cuidados com as obras, porque através das obras pode vir também a bênção e maldição para a nossa vida. Através das nossas obras, ela vem bênção quando nós damos esmolas, fazemos caridade, abençoamos, viu? Na nossa mão tem poder, viu? Abençoamos pessoas, estendemos as mãos. Então, Apocalipse 14:13 vai dizer: e as obras os acompanham. A salvação não vem mediante as obras, mas a salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Mas as nossas obras vão testificar da nossa fé. Tem uma palavra em Atos que vai falar quando Deus vai chamar, se eu não me engano foi Cornélio. Se não é Cornélio, foi Ananias, viu, irmãs? Que ele fala assim: eu tenho visto, Deus fala assim, levanta, porque eu tenho visto as suas esmolas, as suas súplicas e as suas esmolas. Então, irmãs, as obras, assim como Abel, ele foi aprovado pela obra que ele fez, ele deu ali uma oferta excelente que Deus ele recebeu. E ó, e diz aqui, mesmo depois de morto ainda fala. Uma grande prova disso está lá também em Lucas, no capítulo 18, onde ele vai falar ali sobre, mesmo eles depois de mortos, né, o mendigo e o rico lá, irmãs, mesmo depois de morto, eles tinham consciência do que eles eram em vida e do que eles fizeram em vida. Então, as nossas obras acompanham, assim como a obra, né, do que Abel, mesmo depois de morto, a obra dele está sendo falada até hoje. E no versículo 7, pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Noé, ele foi o quê? Ele foi divinamente instruído. Deus, ele instrui, Deus, ele nos dá a direção, nos dá um direcionamento. E olha aqui, ó, foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam.
Deus ainda faz isso ainda hoje, viu, irmãs? Deus ainda faz isso hoje. Ele instrui, ele orienta. Ele fala, minha filha, meu filho, se prepara, vai acontecer isso, 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 isso. Tem uma doença aí, irmãs, que Deus já havia revelado. O nome da profetisa, a profetisa, o nome dela é Cristina Maranhão. Ela falou que ia chegar. Mães, ó, ontem eu estava vendo no noticiário, 10 mil mortes já. Então, irmãs, ó, Deus ainda revela ainda tudo que vai acontecer. E Deus está interessado em te revelar segredos ainda hoje, para você não ficar enganado, enganada, para você estar aí ciente de tudo que vai acontecer, o Deus já revela. Para aqueles que se debruçam na oração, no jejum e na consagração. Que Deus abençoe, fica na paz. Senhor, abençoe essa pessoa que está aqui, ao alcance desse vídeo, Senhor. Deus abençoe. Pai, vai abençoando e que cada um aqui, Senhor, venha ter a fé fortalecida no Senhor. Obrigada pela tua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz.